Você trata o melasma na pele, mas ele continua voltando? E se eu te dissesse que existem vários fatores por trás disso, que vão muito além de um creme ou de um procedimento? Eu quero compartilhar com você uma experiência de um tratamento que eu faço que realmente vai ajudar você a entender tudo o que está por trás verdadeiramente do melasma. Eu quero compartilhar com você o meu 15 dias de procedimento, meu pós, a diferença. Claro que eu já estou ali em estágio de reforço, né? A minha pele cada dia mais vistosa, mais bonita, e eu quero compartilhar resultados também de excelência com você. Esse é um tratamento que eu faço na clínica do Dubai of Melasma, e eu vou compartilhar isso com vocês também para que vocês possam entender quais são os fatores que estão por trás de tudo isso? Eu digo que fatores como inflamação no seu corpo, alterações hormonais, deficiências nutricionais, o intestino que não está funcionando bem e até o uso de hormônios como testosterona, quando não bem ajustados, pode sim estimular ainda mais a pigmentação da pele. Não que o testosterona não seja maravilhoso, é, mas tudo em equilíbrio e eu vou explicar ao longo desse vídeo como tudo isso pode acontecer. Ou seja, você pode estar tratando o lugar errado, de forma errada. Porque o melasma não é só um problema estético, é um reflexo do que está acontecendo dentro do seu organismo. E hoje eu vou te explicar de forma clara e profunda como a nutrição, o intestino, os hormônios e a suplementação interferem diretamente no aparecimento e na piora do melasma. Para quem não me conhece, eu sou Solene Marques, eu sou nutricionista, eu sou especialista em exames, suplementação, fitoterapia, nutrição esportiva funcional e eu trato meus pacientes na raiz, seja em todas as áreas que você quiser. Eu também tenho aí um trabalho que eu faço voltado à terapia emocional associado à doença física e emocional. Eu digo para você que o melasma é uma condição caracterizada pelo surgimento de manchas escuras na pele, principalmente no rosto, nas bochechas, testa, região do buço. Essas manchas, elas aparecem porque existe uma produção aumentada de melanina, que é um pigmento responsável pela cor da nossa pele. Essa produção acontece através de células chamadas de melanócitos. E quando esses melanócitos são estimulados de forma excessiva, eles passam a produzir mais pigmento do que o normal, gerando as manchas. Mas aqui está o ponto mais importante. Esse estímulo, ele não acontece por acaso. Ele é o resultado de vários sinais que o corpo está recebendo. Sejam sinais inflamatórios, hormonais, ambientes ou metabólicos. Ou seja, o melasma não é apenas uma mancha, ela é uma resposta do seu corpo. Quando a gente fala em melasma, existem alguns fatores principais que estimulam essa produção aumentada. E eu quero reforçar isso com você para que você entenda. O primeiro deles é a exposição à radiação solar. A luz ultravioleta, estímulos diretamente. A luz ultravioleta ela estimula diretamente os melanócitos, fazendo com que a pele produza mais pigmento como forma de proteção. Não é só o sol, a luz visível, como a luz do celular, do computador, da iluminação artificial, também pode contribuir para esse processo. Outro fator muito importante são os hormônios. Situações como gravidez, o uso de anticoncepcional, eu estou falando de experiências minhas, viu? Anticoncepcionais são agravantes ou terapias hormonais podem aumentar a sensibilidade à pele, à pigmentação.
Eu digo que a última experiência que eu tive com o uso da testosterona, ele é maravilhoso e todas nós deveremos usar, mulheres. Só que tem que haver um equilíbrio, tem que ter ajustes com o nosso profissional que está colocando, né, essa testosterona, tem que ter um equilíbrio, porque isso realmente faz com que haja esse agravar. E não que o testosterona é ruim, não, ele é maravilhoso, só que tem que ter um ajuste, um equilíbrio. Eu reforço muito isso. E aqui entra um ponto importante. Quando nós falamos de reposição hormonal, nós não estamos dizendo que é proibido. Não, mas sim que ela precisa ser ajustada. Eu repito, ajustada, equilíbrio. Porque em alguns casos, o uso de hormônios, como o estrogênio ou até mesmo a testosterona, quando em doses inadequadas, ou talvez um pouquinho mais, né? Existem vários protocolos hoje no mercado, e sem o equilíbrio metabólico, pode intensificar o melasma. Tem pessoas que falam, meu Deus, mas não some, porque às vezes está fazendo o tratamento junto e está usando uma dose alta. Eu falo isso por experiência, aconteceu comigo. Como, é claro, a gente ligou, né? Eu fiquei um período de 2 meses é, sem nada de testosterona. Então, quando eu iniciei com uma dose maior. A minha profissional, nós começamos e eu não me liguei. Aí, quando eu usei, eu falei, opa, já tô entendendo o que tá acontecendo. Aí que eu me liguei. Né? Porque às vezes a gente que é da área da saúde, a gente tem que estar muito atento. E justamente isso, por isso que eu estou passando essa experiência para você. O terceiro fator é a inflamação sistêmica. O que significa? Que o seu corpo está em um estado inflamatório constante, mesmo que você não perceba, em sintomas claros. Isso pode acontecer por alimentação inadequada, por estresse, alterações intestinais ou até mesmo deficiências nutricionais. E essa inflamação continua, estimula a produção de substâncias chamadas de radicais livres. Os radicais livres, minhas amigas, nada mais é que moléculas instáveis que danificam as células, aceleram o envelhecimento da pele e também estimulam a produção de melanina. E não podemos deixar de falar do fator emocional. Lembra que eu trato a causa raiz da doença física. Muitas das nossas situações são emocionais. O estresse crônico estimula ou aumenta a liberação de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, e quando esse hormônio permanece elevado por muito tempo, ele contribui para mais inflamação no nosso organismo, desregulação hormonal, consequentemente, a piora do melasma. Agora, existe um ponto que muitas pessoas ignoram, mas que pode ser decisivo no tratamento do melasma: o intestino. O intestino é a base para que tudo aconteça no nosso corpo. É nele que ocorre a digestão dos alimentos, a absorção dos nutrientes, a regulação de parte do sistema imunológico e até a produção de substâncias que influenciam o humor e os hormônios. Quando o intestino está saudável, ele consegue absorver corretamente as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, que são fundamentais para a saúde da pele. Mas quando o intestino está inflamado, esse processo começa a falhar. O intestino inflamado pode apresentar um desequilíbrio da microbiota, que são as bactérias boas que vivem ali. Esse desequilíbrio é chamado de disbiose. Além disso, pode ocorrer o que chamamos de intestino permeável. O intestino permeável acontece quando a parede intestinal perde a sua integridade, ficando mais aberta do que deveria. Com isso, as substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea acabam entrando, evitando o sistema imunológico e gerando mais inflamação no nosso corpo. O intestino inflamado, ele dificulta a absorção de nutrientes. Isso leva a deficiências nutricionais. Essas deficiências enfraquecem a pele e uma pele mais vulnerável responde com mais pigmentação, com mais flacidez,
Por isso que as pessoas não entendem. Ah, eu estou tomando colágeno, mas eu estou esquecendo de muitos fatores importantes, que são as vitaminas e minerais ajustadas, ou algumas delas. Além disso, esse processo, ele aumenta a produção de radicais livres e mantém o corpo em um estado de inflamação constante. Ou seja, mesmo que você esteja usando bons produtos ou tomando suplementos, se o seu intestino não estiver funcionando bem, o resultado será limitado. Quantas pessoas aqui compram qualquer suplemento na farmácia, uma cápsula normal, a pessoa com o intestino totalmente inflamado ia falar, mas eu não vi resultado. E não vai ver. Porque uma cápsula que não for preparada com um recipiente bom e uma pessoa com o corpo inflamado, não chega, a cápsula não chega no destino final, que é o nosso intestino para ser absorvido. Por isso, antes de pensar apenas em tratar o melasma na pele, é essencial olhar para o terreno onde tudo isso começa. Faz sentido para vocês? Então, o intestino, por exemplo, que funciona a cada 3 dias. Ou, às vezes, aquela pessoa que fala assim: ah, não, eu funciono muito bem, 2 a 3 vezes ao dia. Está errado. Não está havendo absorção. É um erro das pessoas acreditarem que evacuar várias vezes ao dia é saudável. Não é. Agora que você entendeu isso tudo, vai fazer muito mais sentido eu falar sobre alimentação com você, sobre suplementação e estratégias que realmente trata o melasma de dentro para fora. Agora que você entendeu a importância do intestino, fica muito mais fácil compreender por que a alimentação tem um papel decisivo no melasma. Não adianta pensar em clarear a pele sem desinflamar o corpo, porque a pele é reflexo direto do ambiente interno do seu corpo. Quando você consome alimentos inflamatórios com frequência, como açúcar, farinhas refinadas, produtos ultraprocessados, óleos de baixa qualidade, você mantém o seu organismo em estado constante de inflamação. Quando você mais abre pacotinhos, coisas inflamatórias, em todas as possibilidades que você imaginar, você está inflamando o teu corpo, menos resultado. E essa inflamação não aparece apenas em exames, ela se manifesta na pele. A pele com acne. Eu não sei mais o que fazer com a acne. Vai no médico para tentar tratar, mas é de dentro para fora. Quantas pessoas não sabem, por exemplo, que o amendoim é totalmente inflamatório? Se eu comer amendoim, sai acne. Se eu comer, no meu caso, né? Por isso que é individualidade. No meu caso, amendoim, e todos são amendoim. Mas, por exemplo, castanha do Pará também me dá. Então, assim, tem muitas pessoas apostando só no chocolate, mas é o alimento inflamatório presente naquele alimento. E não adianta você tratar de fora para dentro. Aí eu vou passar uma pomada para tratar. Não, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, muitas pessoas estão vivendo um cansaço extremo, cansado, fadigado, sem energia, sem disposição. Mas, às vezes, o funcionamento do intestino não está acontecendo. Há uma retenção hídrica. Tudo isso, a resposta também pode estar agravando o melasma. Além disso, esses alimentos prejudicam diretamente a saúde do intestino. Eles favorecem o desequilíbrio da microbiota intestinal, alimentando bactérias ruins e reduzindo as bactérias boas, que são essenciais para manter o intestino saudável. E quando esse equilíbrio é perdido, o intestino se torna ainda mais inflamado, mais permeável e menos eficiente na absorção de nutrientes. Ou seja, você entra em um ciclo onde se alimenta mal, inflama o intestino, absorve menos nutrientes e piora ainda mais a saúde da tua pele. Por outro lado, minhas queridas, quando você ajusta a alimentação, você começa a modular esse processo. Uma alimentação anti-inflamatória não é sobre restrição externa, é sobre estratégia. É sobre fornecer no seu corpo os nutrientes certos para reduzir a inflamação. É melhorar o funcionamento intestinal, é dar suporte para a regeneração da pele. Isso inclui o aumento do consumo de vegetais, folhas verdes escuras, principalmente, né? Os verdes escuros, que são ricos em compostos antioxidantes, que auxiliam o processo da detoxificação no organismo. Isso
Inclui também frutas, por exemplo, de alto potencial antioxidante, como frutas vermelhas, que ajudam a combater os radicais livres. As fibras também têm um papel fundamental. Elas alimentam as bactérias boas no intestino, melhoram o trânsito intestinal, ajudam na eliminação de toxinas que, quando acumuladas, podem contribuir para o processo inflamatório. Além disso, as gorduras boas, com o azeite de oliva, o abacate, óleo de macadâmia, né, para quem tem uma pele mais seca e tantas outras, ajudam na modulação inflamatória e também na integridade da pele. Você sabia que nós precisamos consumir até 30% de gorduras boas ao longo do nosso dia? As pessoas não sabem. Acha que é só carboidrato. E dependendo do carboidrato, ele te inflama. Dependendo do teu tipo de sangue, O positivo, agrava mais, você incha mais. B positivo, incha mais. As pessoas não têm esse entendimento. Quando você organiza essa base alimentar, você começa a criar um ambiente interno mais favorável. Menos inflamação, menos absorção, mais equilíbrio. E é exatamente nesse ponto que a suplementação começa a fazer sentido. Porque muitas pessoas cometem o erro de começar pela suplementação. Quem aqui não foi lá na farmácia e não comprou a suplementação por conta? Sem antes ajustar o terreno. Eu digo sempre, o terreno ele é tudo. Você não compra uma casa, você não entra numa casa nova, né? Ou melhor, você não entra com seus móveis novos numa casa suja. Não é verdade? Você vai limpar essa casa. Você vai limpar tudo, não é verdade? É assim que você faz para depois você colocar os seus móveis lá dentro. A mesma coisa é o nosso intestino, para que nós possamos ter de excelência uma boa absorção. E a verdade é que sem um intestino funcionando bem, a absorção desses nutrientes será limitada. A suplementação não substitui a base, ela potencializa. E quando bem utilizada, pode acelerar muito os resultados no tratamento do melasma. Entre os principais nutrientes utilizados, eu digo que sempre antioxidantes, vitamina C, vitamina E. Quantas pessoas estão com a pele seca por falta de vitaminas importantes, como vitamina C? Porque muitos tomam vitamina C, mas não absorvem. Vitamina E. Um dos fatores assim que você pode ver que você está com deficiência de vitamina E é quando você sente muita dor nas mamas. E não é só no período menstrual. São deficiências. Eles ajudam a neutralizar os radicais livres, reduzindo o quê? O estresse oxidativo que estimula a produção de melanina. Outro nutriente muito importante é a glutationa, que é considerado um dos antioxidantes mais poderosos do organismo e atua diretamente na modulação e na produção de melanina, contribuindo para o clareamento da pele de dentro para fora. A vitamina D também merece muita atenção. Quantas pessoas estão tomando vitamina D isolado? E não pode. Além do seu papel na imunidade, ela está também relacionada ao controle da inflamação no nosso organismo. Baixos níveis de vitamina D estão frequentemente associados a um estado inflamatório mais elevado, o que pode impactar negativamente na pele. Até eu digo que não é só a vitamina D baixa só para o caso inflamatório. Pessoas que têm dificuldade de emagrecer, pessoas que têm dificuldade de ter uma pele mais vistosa. Então são vários padrões, só que não é isolada. O que é isolada, Nutri? Não é só a vitamina D isolada como a gente vê por aí. Cadê a K2? Cadê o magnésio? Cadê o cálcio ajustados juntos? Outro fator, o complexo B. Algum deles, principalmente o B6, está relacionado muito a TPM. Mulheres com TPM, mulheres com dificuldade de foco, memória. B9. Eu falo que B9 e B12 é o antidepressivo mais natural que nós temos. E às vezes, muitas vezes, pacientes com anemia, metilfolato, meticobalamina, em vários formatos para aquele quadro clínico de acordo com o exame do paciente. Por que tem pessoas que não saem da anemia recorrente? Porque está faltando os cofatores importantes para fazer esse ligamento. Meus queridas, essas vitaminas participam do processo metabólico importante, como a metilação, que está relacionada ao equilíbrio hormonal e à redução de substâncias inflamatórias no organismo. Minerais como zinco, selênio também têm um papel muito importante. Quantas pessoas, ó,
Quantas pessoas reclamam de queda de cabelo, mas estão consumindo um docinho lá depois do almoço, um chocolatinho depois do almoço, e esse chocolate está inibindo a absorção de zinco, zinco relacionado à queda de cabelo, unhas fortes. Você pode ver que as suas unhas estão riscadas. E outros fatores extremamente importantes, porque ele também está ligado totalmente à testosterona, libido baixo. Começa, é tudo muito ligado. Eles atuam na regeneração da pele, no controle da inflamação e na proteção contra o estresse oxidativo. Além disso, existem compostos, meus queridos, específicos, com ação fotoprotetora. Coripolipódio, leucócitos, picnogelol. Ó, esse é o meu. Isso aqui tem vários outros ingredientes, claro que a gente monta uma estrutura para proteger, para realmente blindar a nossa pele, que é extremamente importante, que é para a vida. É para a vida, principalmente assim, eu não sei vocês, a idade de cada um de vocês, né? Mas eu que estou aqui no pezinho dos 50 anos, né? Eu preciso cuidar de dentro para fora e não só de fora para dentro. Então, esses ativos ajudam a proteger a pele contra danos causados pela radiação, reduzindo a resposta inflamatória e a produção excessiva de melanina. Eu não sei em que lugar do Brasil você está, né? Ou do mundo, não sei. Mas aqui onde eu estou é beira-mar, é praia, é lugar onde muito sol. Então, se a gente quer dar uma relaxada, a gente vai pra praia, a gente tem que proteger. Tem pessoas que às vezes quer fazer um tratamento desse, mas ama a praia, ama estar na piscina, ali fritando. Mas eu quero reforçar algo com você. Nenhuma suplementação terá efeito esperado se o seu corpo estiver inflamado, se o seu intestino não estiver funcionando bem. O resultado não depende apenas do que você toma, mas do que o seu corpo consegue utilizar. Se eu estou tomando esse suplemento, mas ele não está sendo absorvido em 100%, porque meu intestino está inflamado, então não é interessante. Por isso, o tratamento do melasma precisa ser visto de forma integrada. Não é sobre um único fator. É sobre alinhar a alimentação, o intestino, a absorção, a estratégia nutricional. E quando esse alinhamento acontece, a pele começa a responder. Por isso que a minha resposta foi tão rápida e tão positiva em 15 dias. Agora, existe algo que eu preciso te falar com muita clareza. Hoje existe tratamentos estéticos extremamente avançados para o melasma. Tecnologias que realmente entregam resultados e deixam a pele mais uniforme, mais iluminada, com aquele aspecto de pele de porcelana. Tem, claro que tem. E eu quero até compartilhar com você o tratamento, né, que eu fiz com a Sabrin, que é um tratamento totalmente voltado a melasma. Então, é algo assim que faz toda a diferença, o tratamento com a profissional que traz algo de muito especial e diferente que nós temos hoje no mercado. São tratamentos extremamente avançados para o melasma. Só que eles funcionam. Sim, eles funcionam, mas existe um erro muito comum que faz com que esses resultados não se sustentam. Muitas pessoas investem no tratamento, mas não cuidam da base. Não cuidam da base. Não ajustam a alimentação, não cuidam do intestino, não corrigem as deficiências nutricionais, não protegem a pele como deveriam e não olham para o equilíbrio hormonal, como eu já expliquei nesse vídeo. E o que que acontece? O resultado vem, mas não permanece. O melasma volta. Não porque o tratamento não é de excelência, o tratamento é de excelência, mas porque o corpo continua enviando estímulos para aquela mancha existir. Por isso, quando falamos de melasma, nós não estamos falando apenas de estética, nós estamos falando de um processo que precisa ser tratado com estratégia, com conhecimento e com individualização. Cada pessoa tem um histórico, cada organismo responde de uma forma, cada caso tem uma raiz diferente. É a mesma coisa quando nós vamos para academia.
Se você está o tempo todo estimulando aquele músculo, ele vai crescer, ele vai ficar bonito, ele vai ficar no formato que você quer. Só que quando você para de estimular, ele volta. Faz sentido para você? E é exatamente por isso que o acompanhamento com um profissional capacitado faz toda a diferença. Um profissional que não olha apenas para a sua pele, mas que entenda o seu corpo como um todo, que avalie o seu intestino, que investigue possíveis deficiências nutricionais, que atenda o seu contexto hormonal, estou usando anticoncepcional, né? Tenha toda essa orientação e que monte verdadeiramente uma estratégia completa para você. Porque quando o tratamento é feito dessa forma, os resultados não são apenas mais rápidos, eles são mais consistentes, mais duradouros e mais seguros, para não ter aquele efeito rebote que a gente chama. E se você já tentou de tudo e sente que o melasma sempre volta, talvez, minha amiga, esteja na hora de você mudar a forma como você está tratando. Não é sobre fazer mais do mesmo, é sobre tratar da forma certa. E se você quer verdadeiramente um acompanhamento individualizado, com um olhar completo, nutricional, intestinal, hormonal, estratégico, eu posso te ajudar. Esse tratamento que eu fiz no Dubai of Melasma, ele é um tratamento é, muito moderno, que me entregou resultados em 15 dias e que eu fiz o reforço depois de um período, né? Porque faz parte do protocolo, com ajustes personalizados de dentro para fora. Porque não adianta ter a melhor tecnologia, o melhor tratamento, seja importado, se o seu corpo não estiver preparado para sustentar o resultado. Agora, se isso tudo fez sentido para você, eu quero trazer para você que o melasma, quando ele é tratado com estratégia, com direção, com profundidade, com todo esse olhar, você vai ter um resultado que você nunca teve. Por isso é tão importante que você conheça como tudo isso funciona, para que você realmente tenha esse resultado aí bom muito tempo da sua vida. E eu quero falar de algo também que, só para fechar o nosso vídeo, muitas pessoas usam filtro solar com uma base de óleo. E eu trabalho com uma linha é, que é para 15 tipos de melasma, de manchas, não é de melasma, de manchas. Então é algo assim que eu descobri e eu já testei, tô, né, vários tempos testando, já fiz todos os testes e é a melhor linha que eu tenho para melasma. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você que realmente quer tratar o seu melasma de dentro para fora, com a nutrição, com a reposição, com os ajustes, toda a parte da suplementação de proteção ultravioleta também a gente faz, né? A suplementação específica para tudo isso também, mas existe também um filtro solar que após quando você passa do, porque tem pessoas que usam, por exemplo, eu tenho esse aqui também, excelente. Só que ele não é com cor, e eu gosto com cor, que daí já dá um ar de make, não há necessidade de passar uma base, né? E esse ele me dá essa tonalidade que realmente faz toda a diferença e deixa uma pele bonita. Ele protege aí, tem fatores 60, 80, mas totalmente livres de óleo. Ele é para 15 tipos de manchas diferentes. É o que realmente eu acho que casou, né? Fez toda a diferença na junção quando eu fui liberada do tratamento, né? Que a gente tem um período que a gente tem que usar sem cor, né? Ainda mais assim pós alguns pontos que a gente faz, mas depois a gente fica liberada para voltar para o nosso tratamento normal, o que faz também toda a diferença. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender todo o contexto, a entender da onde realmente vem toda essa questão com o melasma. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar sua mensagem, estou com dúvida, e eu vou te chamar. E se você não
Me acompanha nas redes sociais, fica o convite também para você se inscrever e saber mais de tudo os assuntos voltados à nutrição e à causa raiz. Até o próximo vídeo.